Olá, senhores, aqui é o Mocho. Então, né, eu tinha feito um vídeo, né, sobre Alexandre o Grande, aí eu vou deixar outro vídeo aqui sobre um cara explicando, na minha opinião, ele explicou até melhor do que eu, que ele tem mais embasamento histórico, né, ele estuda mais e tudo mais. E aí, acho que deve ficar, né, os arrobas dele do canal e tudo mais, aí se vocês quiserem acompanhar o cara, fique à vontade, mas estarei deixando aqui também, né, depois do áudio, claro. Porque eu achei muito interessante, né? O que ele tinha a dizer ali. Espero que isso também sane, né? Muitas coisas que acabam rolando aí na internet, né? Mas enfim, né? Quais as provas de que Alexandre o Grande existiu? Existem mais provas dele ou de Jesus? Essa é uma comparação que eu vejo muitas pessoas fazendo e pedindo para que eu comente, mas eu posso dizer que é uma comparação bastante desleal. Afinal, Alexandre o Grande foi um líder muito importante e um grande general durante a sua vida que conquistou vários territórios, então é possível ver o seu impacto. Quando falamos de Jesus, estamos falando de uma pessoa comum numa província romana, e pessoas comuns normalmente não têm registros nenhum de sua vida. Lembrando que eu estou falando da perspectiva histórica, não da perspectiva teológica ou do Jesus religioso. Mas no caso de Jesus, todos os escritos sobre ele são posteriores à sua vida. Mas eu não vou falar muito sobre isso se não vir um vídeo sobre Jesus. E lá no YouTube eu já tenho um vídeo mostrando todas as provas da existência dele. No caso de Alexandre o Grande, a gente está falando de alguém que viveu no século IV a.C., então é normal que muitos escritos desapareçam. Aristóteles viveu na mesma época, foi professor de Alexandre, mas nenhum dos seus originais sobreviveu, mas sim cópias feitas ao longo do tempo e citações. Voltando para Alexandre, o seu impacto no período é gigantesco, com a conquista de diversos territórios ou a cerca de 70 cidades chamadas Alexandria que ele fundou ou mudou o nome para sua homenagem, como é o caso de Alexandria no Egito, a mais famosa. Existem ainda registros feitos ou durante a sua vida ou em período bem próximo, como moedas cunhadas enquanto ele estava vivo, onde é possível ver a sua efígie, como essa daqui, um tetradracma de prata. Outro é o Decreto de Priene, cidade que fica onde hoje é a Turquia, e nesse decreto Alexandre declara que os cidadãos estariam livres e autônomos e continuariam tendo as suas terras sem precisar pagar impostos adicionais a ele, o que foi feito como uma forma de ganhar lealdade. O decreto ou Édito de Priene se encontra hoje no Museu Britânico e essa inscrição é de cerca de 100 anos depois da sua morte. Mas apesar de ser um registro posterior, acredita-se que ele fez esse decreto durante sua vida, o que nós temos foi uma cópia, como no caso do Aristóteles que eu comentei. Existe ainda a Carta de Quios, quando Alexandre conquista essa região da Grécia, deixando claro que os exilados da região podiam retornar e que fariam um governo que é chamado de democrático. O original desse continua na ilha de Quios, ainda na Grécia, e ele data do período de vida do Alexandre. Temos também a Crônica de Alexandre, escrita na Babilônia, nessa tábua de argila com escrita cuneiforme que cita a entrada de Alexandre na cidade. A sua data também é de cerca de um século depois da morte. E por fim, existe esse registro no Templo de Luxor, porque Alexandre o Grande, ao conquistar o Egito, fez questão de assumir como faraó, deixando claro que manteria os costumes dos egípcios, diferente dos persas, que dominaram a região antes dele e proibiram os costumes locais. Essa é datada do período da sua vida. Portanto, existem poucas provas escritas da vida de Alexandre produzidas enquanto ele estava vivo, pelas questões que eu comentei no começo. Mas existem alguns registros e outros posteriores, como era comum, igual a comparação entre Jesus e as demais pessoas que viveram nessa época. Mas a maior prova pode ser considerado o seu impacto na época, com a expansão e conquista do território, além do helenismo, quando ele fez uma conquista de territórios levando a cultura grega para vários lugares.